precisava, de que talvez o momento seria de um tratamento ambulatorial, e a família não aceitar, assim, de mãe chorar, implorar, como se fosse o último recurso, assim, da face da terra, sendo que a pessoa, o paciente já foi internado algumas vezes, né, e não deu certo, né, então é muito difícil, às vezes, lidar com a família, né, porque a família é isso, não sabe lidar, então é melhor jogar, é melhor mandar para um médico, o médico que vai dar um jeito, alguém precisa dar um jeito, né, então eu falo dessa mesma lógica de pessoas lá atrás que eram internadas por familiares, né? Até aquele filme, eu esqueci o nome. Como que é, gente? Aquele filme com o Santoro de verdade. É Bicho de Sete Cabeças, lembrei. Fala disso, assim, né? Apesar de o rapaz fazer um uso de maconha que era razoável, o pai não sabia lidar com esse uso, né? Achava que era o fim do mundo, até pela questão da sociedade, né? E ele interna, né, o filho. A gente tem muito disso, principalmente na clínica de álcool e drogas, muito assim, como se fosse assim, a salvação, e não é, né? Exato. E isso é mais presente hoje em dia na questão do álcool e drogas, né? Mas eu acho que em outras patologias e outras vivências, né, são presentes também. E vamos lá. Essa ideia, gente, eu tinha esquecido de colocar pra gravar, então tá começando a gravar agora, tá? E aí a gente dá um jeito aí. Então a gente passou aí pela Inglaterra, das comunidades terapêuticas, a França, eh, e aí a gente chegou nos Estados Unidos para falar um pouquinho dessa visão extra-hospitalar, né, fora do hospital. E só que o que ocorreu, né? A ideia deles era criar outros equipamentos fora do hospital para ter sair um pouquinho aí do custo financeiro de internações. Porém, na verdade, aumentou o número de internações, né? E de uma problemática aí da psiquiatria que até hoje não sabem direito o que fazer, que são as internações de pessoas psicóticas, né? Ou dentro de alguma psicose, e que, né, é difícil. Até hoje, assim, elas não conseguem lidar muito bem. E tem essa ideia de que, olha, se a pessoa tá em surto, se a pessoa tá, né, precisa internar, precisa conter, precisa dar algum remédio, precisa amarrar e precisa internar. Porque só assim ela vai melhorar. Mas enfim, ali na década de 60 mais ou menos também, surgiu aí uma ideia de antipsiquiatria, né? Principalmente na Itália, sendo que a antipsiquiatria baseada, né, também na Inglaterra, mas ela foi mais forte ali na Itália, né, que foi esse questionamento assim, novamente, de será que é necessário um espaço para esse cuidado? Será que é necessário é, isolar? Será que é necessário? Será que só o médico tem esse saber? Só o médico pode decidir o que é melhor para a pessoa ou não? E aí surgiu uma psiquiatria focada não nos remédios em si, né? Não no tratamento em si, mas algo mais reducionista, assim, tipo, o que que eu posso oferecer para a pessoa para o bem da pessoa e não para normalizá-la, né? Não para colocá-la dentro de uma caixinha, controlá-la e conseguir entender ela, né? E aí um dos nomes mais poderosos, né, e que somos muito gratos a ele aqui no Brasil, foi o do Basaglia, né? Ele foi diretor de um hospital de uma cidade pequena lá na Itália. Ele era psiquiatra da Frente Democrática Italiana, alguma coisa assim. E, e ele, como diretor desse hospital, ele transformou o hospital, né, que era um hospital ali isolado, em uma comunidade onde as pessoas poderiam ir e vir, onde os familiares estariam mais presentes, né, nesse tratamento do internado ali, ou de quem não estivesse internado. Transformou quase que no hospital dia, assim. Então a pessoa poderia ir lá durante o dia e à noite ela voltava para uma residência.
essa residência não necessariamente a residência da família, porque alguns tinham sido abandonados pela família. Então surgiram aí algumas ideias também de residências terapêuticas onde a pessoa poderia voltar, né, passava o dia ali no hospital ou na cidade trabalhando e à noite voltava para sua residência, onde teria ali alguma equipe de saúde próxima para ajudá-la a qualquer problema, para ver a questão dos medicamentos, se está precisando, se tomou ou não. E aí ele desarticulou esse manicômio. É engraçado até a história do Basaglia, porque quando eu escutei a primeira vez dele, sobre ele, foi uma. A história dele é quase que um nepotismo, mas um nepotismo do bom, assim. Então ele era cunhado do prefeito da cidade, e aí o prefeito pegou e colocou ele e falou: Ó, você não quer assumir? Depois disso, não conheço esse filme. Eu acho que eu já ouvi falar do nome, mas eu não me lembro. Nossa, esse filme é maravilhoso. O professor Ricardo Santoro que sempre indica. Depois eu mando o link para vocês. Tem no YouTube. Você E quer falar um pouquinho mostra desse esse filme? diretor. Eu acho que é essa história, tá? Então, ele tem um problema lá e aí colocam ele para ser diretor desse hospital psiquiátrico. E aí ele chega lá com uma outra visão, ele não vê as pessoas como incapazes, né? E aí ele faz uma revolução total e coloca as pessoas para trabalhar e para com diminuir a medicação, e aí as pessoas voltam a ter relacionamentos amorosos. Eu não vou continuar contando, mas pega a caixinha de lenço e assiste, porque é fundamental. O professor Ricardo fala que tem que ver. Vou até salvar aqui depois pra eu ver. Tá, depois É, eu mando o link. por favor. Então foi um nepotismo do bom, assim. Então ele era familiar ali do prefeito, foi convidado a assumir o hospital. Depois disso, esse familiar dele foi crescendo na política e foi levando ele junto. Porque foi vendo que esse trabalho estava dando certo, assim. Até que ele chegou no Ministério da Saúde ali e conseguiu dar essa virada de reforma psiquiátrica lá. Mas então ele acabou com esse sistema aí manicomial de isolar e achar que o médico tem todo o saber, tem todo o cuidado do paciente, né? Aliás, cuidado nenhum com o paciente. Tirou essa coisa de repressão, assim, então de torturas, deu voz àquelas pessoas, né? Deu voz às vontades daquelas pessoas. Uh, e desenvolveu então essa cidadania aí com uma ideia de reuniões. Ele surgiu com a ideia de fazer reuniões entre quem estava ali como paciente e quem estava ali como profissional, né? E que o profissional deveria fazer tudo o possível para colocar em prática as ideias dos pacientes, tanto a forma de agir, quanto de atividades, quanto de como deveria ser, né? Então deu realmente voz aos pacientes para os pacientes poderem agir ali da maneira que eles quisessem ou que eles achariam melhor, porque afinal o tratamento é com eles. E aí, aqui no Brasil, né, não, aí na França também teve esse hospital de Trieste, eu não sei se essa é a pronúncia, e que teve essa desinstitucionalização, né, que é uma abertura à comunidade ao hospital. Então, novamente, foi uma ideia de um hospital que abriu, né, e começou a fazer eventos culturais e educativos dentro da área do hospital. E a população começou a participar, e nessa de participar, teve um maior contato com as pessoas que estavam internadas e tirou aquele preconceito de que a pessoa louca é violenta e que a pessoa louca bate, que a pessoa louca grita, né? Então, essa ideia de abrir o hospital para a sociedade fez isso de positivo, assim. As pessoas terem contato uma com as outras e perceberem que grande parte do que ela pensava que era só faz parte de um imaginário, assim. E vamos lá. Aqui no Brasil começou, na verdade, essa ideia de manicômios e de hospitais psiquiátricos com a vinda dos portugueses, da família real portuguesa, aqui para o Brasil.
em 1808, mais ou menos. E, e aí o que aconteceu, né? Como o Brasil precisava ser um país melhor, novo, né? Isso comparava muito à Europa. Foi necessário tirar essas pessoas que ficavam gritando na rua da rua, né? Precisava escondê-las em algum lugar ou para higienizar, né? Sempre essa ideia de higienizar as ruas. E aí algo que foi feito foi quem é rico fica dentro de casa ali com algum cuidador, seja com algum médico, seja ah, com quem tivesse para cuidar dele, e os pobres foram jogados dentro dos porões das Santas Casas de Misericórdia. Novamente a Santa Casa aí aparecendo. Santa Casa é bem presente na história da saúde mundial e nessa parte ela também aparece. E aí, aquela expressão, né, que muitas pessoas falam, que é para inglês ver, foi exatamente isso, né? Para inglês ver que era um país moderno, foi tirado essas pessoas da rua. É, e aí, em 1830, desculpa, veio aqui para o Brasil a Sociedade de Medicina e Cirurgia. E aqui, a fonte que eu acabei pegando na internet, ela traz algumas frases, né, que eram usadas por essas sociedades, por esses grupos durante a história. Com essa sociedade de medicina, a frase que eles usavam é: aos loucos o hospício. E aí Dom Pedro foi construir um hospício, né, que seria o Hospital de Alienados, o Hospital Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Né? Sempre surgiu no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro era onde a família real estava, então o resto do Brasil não tinha tanta importância. Até porque eles não sabiam até direito o tamanho realmente que é o Brasil, né? Então o resto fica para lá, né? E os grandes centros da cidade, onde a família real ou onde os poderosos ali da realeza passavam, tinha que ser mais organizadinho. Oi, Lu. Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Oi, amiga, que saudade! Que bom te ver aqui. Ai, 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 como eu amo essa mulher, gente. Boa tarde, Lô, tudo bom? Oi, tudo bem e você? Nossa, Tô bem. O reencontro. pois é. Olha só, várias pessoas conhecidas. Então, gente, eu tava retomando um pouquinho. Eu tava falando da questão do primeiro hospital psiquiátrico aqui no Brasil, né, por conta da realeza, que recebeu o nome de Dom Pedro e que era baseado ali no tratamento do Pinel também. Então, tratamento da moral e de que os doentes ali, os pacientes, eram amorais ou que não estavam em sua consciência, né, que não tinham esse discernimento do que é certo e do que é errado. Após a proclamação da República, começou a ter a construção de colônias, principalmente porque o hospital já estava lotado, né? E aí colônias para onde os homens indigentes, né? Então, naqueles que novamente não tinham família, não tinham nome, não tinham desejos, eram colocados. E aí quase que rolou ali uma elitização dos hospitais, né? Então, não é todo mundo que tem direito no hospital. Você não é ninguém, então você vai para dentro de algum outro lugar. Né? Mas foi a desculpa que eles usavam era essa ideia da superlotação dos hospitais. Além disso, essas colônias começou com a ideia novamente do trabalho, dizendo que as práticas agrícolas ajudariam a pessoa a se recuperar mais rápido daquele sofrimento que ela estava passando. Então, novamente, a ideia de você precisa produzir, você precisa gerar lucros, o trabalho liberta, né? O trabalho vai te libertar de você mesmo. Isso sempre foi retomando aí durante a história e novamente está aparecendo nessa parte que estamos agora. Em 1903 veio um novo diretor aí para esse hospital. E aí esse diretor foi um pouquinho mais humano, né? Então ele tirou um pouquinho as grades do hospital, aumentou o espaço do hospital, tirou as camisas de força
e comprou novos equipamentos. Porém, algo bom que ele fez foi de transformar o hospital em um hospital escola. Então ligou ali os estudantes e quase profissionais a esse hospital. E aí, como a gente sabe, os jovens são meio libertinos, né? Então eles sempre trazem ideias novas fora do conservadorismo. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com jovens e adolescentes por conta disso, assim. Eles têm uma ideia muito diferente do que a sociedade e trazem novas ideias. E acaba abalando um pouquinho as estruturas conservadoras. Então é bem legal que ele fez isso, transformou no hospital escola, porém continuava nesse modelo de isolamento, né, de asilo ali, né, essas pessoas ainda não podem conviver em sociedade. Em 1923 veio a Liga Brasileira, né, surgiu a Liga Brasileira de Higiene Mental, onde a frase era controlar, tratar e curar. E aí essa liga foi bem sacana, assim, né? É uma bem, acho que podemos dizer racista também, porque ela falava que fenômenos psíquicos são produtos da raça ou do meio que a pessoa vive. Então vocês já conseguem imaginar quem era que eram as pessoas que estavam sendo internadas ou que não estavam sendo escutadas, que estavam sofrendo tudo isso, né? Eram pessoas que não mereciam o respeito da alta sociedade, das pessoas da cúpula ali, da inteligência, né? E da cultura e tudo mais. Depois disso, né, ficou essa ideia assim muito dessas pessoas não quase uma segregação, né, ainda mais, né, não só segregação dos doentes, mas uma segregação também das pessoas que moravam nas periferias, das pessoas sem grana, das pessoas que sem trabalho. E aí a gente chega na ideia da ditadura militar, né? Essas pessoas que não fazem, que fazem isso, que não querem trabalhar, que estão contra ou que pensam contra o capitalismo, mesmo aqueles profissionais que acham errado as pessoas estarem ali porque elas não conseguem produzir, são comunistas. O velho discurso de se você não concorda comigo, você é comunista, você é da esquerda, você não gosta do nosso país, você precisa sair do país. Porém, algo bom que a ditadura conseguiu fazer, né, e que toda a lei da física lá, toda ação faz uma reação, né, então uma força ocasiona uma resistência contra essa força. Então, na época da ditadura, pela repressão ser muito grande, a resposta da população ou das pessoas ali consideradas à esquerda foi grande também, né, e começaram a se movimentar. E entre essas movimentações... Muito obrigado, Lu. Vou ver o artigo aqui depois. Ela mandou um artigo aqui no chat, pessoal, dessa coisa aí do racismo e a luta antimanicomial. E por conta da repressão da ditadura surgiu uma necessidade de humanizar o tratamento. Não humanizar só para o paciente, mas humanizar também para o trabalhador. Porque afinal de contas ninguém ligava para esses hospitais, então a única pessoa que estava bem ali era o diretor do hospital, que recebia alguma verba ali do governo, que recebia das famílias e que ficavam ricos. Porém, os trabalhadores sofriam, né? Eles é mais ou menos que a gente pode tentar pensar um pouquinho sobre o sistema prisional e o sistema de segurança pública aqui no Brasil atualmente, né? Existe a violência policial? Existe. Porém, o quanto que aquelas pessoas que estão ali na rua patrulhando também estão sofrendo por seguirem ali um sistema de hierarquia, por sofrerem também violência do seu chefe, do seu superior, receberem pouco e acabam descontando ali no seu trabalho e acabam também sofrendo essa questão de que elas também podem morrer, e, enfim, né, é uma violência dos dois lados. Então as pessoas do hospital, né, os pacientes, sofriam violência, mas também os trabalhadores, principalmente os enfermeiros, a enfermagem é uma classe muito sofrida, né, dentro da saúde, da medicina, até hoje nos hospitais a gente sabe disso, né, que não é o médico que vai trocar o curativo, é o técnico da enfermagem, né, ou o auxiliar de enfermagem.
também não é um enfermeiro, né? E vai formando uma hierarquia. Dentro da saúde tem essa hierarquia muito grande até hoje. Então essas pessoas que estavam ali na frente, né, cuidando dos internados, também sofriam essas violências, né? Então, insalubridade, né? Ou a falta de segurança, baixo salário, enfim, todas essas coisas conseguiu unir, né, aquelas pessoas que estavam sendo cuidadas com aquelas que cuidavam, numa necessidade de humanizar esse tratamento, né, de direitos humanos e por aí vai. E aí foi criada a divisão, na verdade teve uma crise, né, já existia essa divisão de saúde mental dentro do Ministério de Saúde da época, mas aí foi criado o movimento dos trabalhadores em saúde mental, ou de saúde mental. E como a gente disse, né, no nosso outro grupo de estudos sobre o SUS, esses movimentos sociais que foram surgindo com os trabalhadores, com a sociedade civil, com as pessoas doentes, com as faculdades, com os estudantes, com a galera da dita chamada esquerda, foram esses movimentos, né, que foram reformulando a ideia do cuidado, reformulando a ideia da sociedade, né, e de sociedade. Vamos ver. E aí, entre essas mudanças, estava, né, a denúncia de condições de tratamento dos hospitais e criticava esse modelo manicomial de isolamento, de tortura e de que o médico que tem todo saber. Esses trabalhadores se inspiraram no Basagra, por isso que eu disse, né, o Basagra é o grande nome aí e que deve ser levado em conta até hoje, porque ele estava muito à frente do seu tempo. Ele não foi o único, né, que serviu de inspiração aí para os trabalhadores, mas ele foi um dos mais importantes, até porque ele veio visitar o Brasil depois. Aquele livro da Daniela Arbeck, se eu não me engano, esqueci o nome agora, mas que todo mundo conhece, que tem um documentário também, que fala Holocausto Brasileiro, isso mesmo, Lu. Ele foi lá no hospital de Barbacena, e esse livro aí conta um pouquinho desse hospital e como que era, né? Então, tem até uma frase, né, que ele chega no local e fala que ali tem cheiro de esgoto, de morte, alguma coisa assim, porque as pessoas ficavam trancadas lá dentro, sem acesso à comida, à água. A água que eles bebiam era do esgoto que passava pelo pátio do hospital, né? Elas ficavam lá dentro soltas, sem fazer nada, né? Tentando encontrar alguma coisa para passar o tempo. E aí que entra também muito a visão da Nise da Silveira, né? Quem viu o filme lembra muito dessa parte, assim, de que os pacientes, né? Estão lá soltos, e aí ela pega uma bola de futebol e joga para eles, e começa a jogar com eles. E aí dali surge, né, um futebol do jeito deles ali, correndo de um lado pro outro. Alguns se interessam pela bola, outros não, outros se interessam mais pelos cachorros. E por aí vai, né? E aí em 87, né, lembrando que o SUS é de 88, em 87 teve o primeiro e o segundo congresso do movimento de trabalhadores de saúde mental, e onde teve então essa articulação do movimento da luta antimanicomial, que persiste até hoje, onde o lema é por uma sociedade sem manicômios. E nessa mesma época teve a criação do primeiro CAPS do Brasil, que é aqui em São Paulo, atrás do MAP, Museu de MASP, né? Ali na Paulista, que é o CAPS Itapeva, que é CAPS Professor, Doutor Luiz, alguma coisa, mas é mais conhecido como CAPS Itapeva. Em 89, então, isso foi em 87, em 88 teve o fim da ditadura, a Constituição e o SUS. E em 89, o deputado Paulo Delgado criou um projeto de lei no qual dava esse direito aí às pessoas, pacientes de saúde mental, né, dava direito a eles, dava voz a eles,
É interessante pensar até que nesse movimento da luta antimanicomial, quando estava essa briga aí entre a galera rica dos manicômios, né, onde os corpos eram vendidos para as faculdades, e os trabalhadores, existia uma briga aí, né? Teve alguns conflitos aí. Então, um desses conflitos foi que o pessoal do hospital psiquiátrico chegava para os familiares dos pacientes e falava: olha, estão querendo terminar, fechar o hospital. E eles não vão fazer nada com os pacientes, eles só querem fechar e vocês vão ter que cuidar do seu familiar, vão ter que cuidar do seu paciente. E aí as famílias ficaram: que? Como assim? Como é que a gente vai cuidar, né? Eu não tenho preparo para isso, vocês que são estudados, vocês que são doutores, enfermeiros, como é que eu vou fazer isso? E aí o hospital falava: realmente, né? Vocês não têm. Como é que vai ser isso, né? Você não tem medo? Eu tenho medo. Então faz o seguinte: eu vou contratar um ônibus aqui, a gente vai lá para onde eles estão se reunindo e você faz um protesto lá, beleza? E a família fala: não, beleza, eu quero, né? Não quero que acabe mesmo. Como é que eu vou cuidar do meu familiar, né? Seja lá o que ele tenha, como é que eu vou cuidar? E aí os hospitais contratavam esses ônibus, né, para levar os familiares até essas reuniões dos trabalhadores para protestar e falavam: não, vocês não podem fechar. Até que os trabalhadores falaram: não, ó, não é assim. A gente quer fechar os manicômios por conta da tortura, né? Faz tempo que você não vê o seu familiar, porque ó, ele tá sofrendo tortura, ele não tá comendo, ele tá apanhando, ele tá sem água, tá isso, isso e isso. E a gente não vai simplesmente fechar, a gente tá com uma ideia do que fazer depois de fechar, né? A gente tá ali, ó, com o CAPS, a gente tá com o SECO, a gente tá com outros equipamentos de saúde, outros equipamentos de cuidado. A gente só não concorda com o que está ocorrendo hoje porque essas pessoas não estão tendo seus direitos respeitados. E aí os familiares então começaram a apoiar os trabalhadores porque perceberam que eles estavam, na verdade, querendo o bem, né, de quem estava ali e não apenas terminar os hospitais. Porém, esses hospitais também recebiam verba pública, né? Então tinha um interesse maior aí de mantê-los. Então o Paulo Delgado tentou criar essa lei em 89, só que surpreendentemente, né, aqui no nosso Brasil é ótimo quando existe aí uma lei muito polêmica, porque ela demora muito tempo. E essa lei demorou 12 anos sendo discutida, sendo alterada, colocando coisas novas, tirando coisas. Até hoje ela é meio confusa ainda, porque não diz muito bem ali como que seria essa estratégia, esses outros equipamentos, como que eles funcionariam. Mas ele deu entrada em 89 e em 2001 ela foi aprovada, né? Então é a lei mais famosa aí que cai em concursos, que todo psicólogo deveria saber, que é a Lei 10.216 de 2001, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica ou como a Lei Paulo Delgado também. E, enfim, né? Na década de 90 também teve a Declaração de Caracas, que foi uma reunião onde juntou países ali da América Latina para pensar a saúde mental e como que deveria ser esse tratamento, e qual que era a ideia aí geral, né? Então, criticar esse modelo hospitalocêntrico, manicomial, de asilo, de excluir da sociedade, criticar essa ideia de não escutar qual é o desejo da pessoa, qual é o direito da pessoa, né, salvaguardar aí os direitos civis, o direito pessoal, o direito humano, tanto da pessoa internada quanto do trabalhador também, e propiciar aí uma reintegração social dessas pessoas. E aí chegou, né, nesse momento que estamos vivendo hoje, onde a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, é constituída pela atenção básica, pela atenção especializada, né, tem a ideia, né, que surge aí então de fechar os hospitais, mas nem sempre todos ao mesmo tempo, né? Embora alguns foram fechando,
E até hoje alguns criticam falando que esse fechamento não foi bem organizado e que por isso surgiu mais pessoas em situação de rua com esses transtornos mentais, porque não foi organizada essa saída dele do hospital para de volta para casa, para sua família, para cidades, né? Então elas começaram a viver na rua. Inclusive, em 2003, se eu não me engano, 2005, foi criada uma lei, né, chamada de Volta para Casa, que era justamente para ajudar essas pessoas que estavam saindo de longo tempo de internação a voltarem a ter uma vida social, a voltarem para suas famílias. Não tinha famílias para irem pelo menos para uma casa, uma residência terapêutica. Recebendo um auxílio ali do governo também para conseguirem se manter, conseguirem ter suas coisinhas e por aí vai, né? Isso até hoje é assim. Até hoje existe, essa lei funciona, é necessária, porque até hoje existe aí ainda alguns hospitais psiquiátricos. Se é certo ou errado, eu não sei. Se é bom ou não, eu não sei. Porque existe casos em que o tratamento, a internação é necessária? Existe, mas não qualquer tipo de internação, né? A ideia necessária é que você tem que falar por que eu vou internar, né? Você tem que saber por que vai ser internada a pessoa, quanto tempo será que ela precisa ficar e como que vai ser a saída dela. Você já precisa ter tudo isso planejado. Não adianta só falar, olha, eu vou internar e depois eu vejo o que vai acontecer. Não, você precisa já ter planejado e ir adaptando essas coisas. Com isso, então, foi criado os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, e aí eu acho que todo mundo conhece, então tem o CAPs Infanto-Juvenil, CAPs Adulto, CAPs Álcool e Drogas, nível 1, 2 e 3. Recentemente também, graças aí o Temer, se eu não me engano, surgiu a ideia de um CAPs 4 também, que seria 24 horas. Mas acredito que só tenha um no Brasil, que é o CAPSE, se eu não me engano, eu acho que a Dani pode saber mais, mas eu acho que é só o CAPSE. Tem os serviços de residência terapêutica, que é isso que eu falei, assim, quando a pessoa está muito tempo internada no hospital psiquiátrico e você consegue organizar essa saída dele de volta para a sociedade, ele fica nessas residências terapêuticas, que também servem para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que foram abandonadas pela sua família, ou que a família inteira morreu. Pensa numa pessoa com um transtorno, que a família inteira morreu, todos os cuidadores morreram, e aí quem fica responsável pelo cuidado dele é o Estado, então ele vai para esse serviço de residência terapêutica. Tem os manicômios, os hospitais psiquiátricos judiciais ainda, e que essas pessoas que vão sair de lá também podem ir para esse serviço de residência terapêutica. O serviço de residência terapêutica tem muito pouco ainda. A cidade de São Paulo ainda que, né, gigantesca, tem pouco, imagina então no interior, outras cidades. A atenção básica faz parte, né, as UBS fazem parte aí então da RAPS também, porque os casos leves deveriam ficar na UBS e a porta de entrada tem que ser a UBS, então a UBS por meio da saúde da família vai conhecer os casos do território, vai descobrir se tem algum caso grave no território, se ele precisa ser cuidado ou não. A Dani falou aqui que o CAPS Redenção na Praça Princesa Isabel também é um CAPS 4. Além, né, e das UBS também os medicamentos de psiquiátricos também podem ser retirados na UBS. Os SECOS, esse é um equipamento que eu acho que é principal na reforma psiquiátrica, que é o Centro de Cooperativa, vou ver aqui direitinho, mas é um local, né, onde ele deve ser, obrigatoriamente, ele deve ser centro de convivência e cooperativa. Ele deve ser frequentado por pacientes ali do território com algum transtorno ou doença, mas também pela população geral. Então não pode ser 100% só pacientes de saúde mental, né? Ele precisa ser, se não me engano,
70% pode ser paciente de saúde mental, mas 30% tem que ser população em geral. Justamente para poder criar esse contato entre esses dois grupos aí, que muitas vezes acabam afastados. Dentro desse século é feita roda de conversa, é feita terapia comunitária, é feita oficinas de artesanato, oficinas de economia solidária. Então a pessoa ali faz alguma coisa que ela pode ajudar ela a se manter, né? Então o próximo aqui da minha casa faz até sabão, né? Eles recolhem ali o óleo e fazem sabão e vendem sabão, vendem bijuteria, vendem artesanato, enfim, né? E todo esse dinheiro vai para a pessoa, né? E existe várias feiras aí, né? Ali no parque, na frente do MASP ali, existia, né? Não, acho que não está acontecendo mais por conta da pandemia, mas ocorria ali uma feira de economia solidária, onde ia os grupos de economia solidária, né? Que podem ser de CAPES, podem ser de UBS, podem ser de SECO. Eles iam lá e vendiam ali suas coisas, vendiam seus artesanatos. O CAPES do Santoro vendia doce, vendia o brigadeiro, vendia a bolachinha. Então é algo que dá uma certa autonomia para a pessoa, porque a pessoa se sente super bem porque ela está fazendo aquilo e as pessoas gostam daquilo que ela está fazendo e ela acaba recebendo até um dinheiro e enfim, né, essa reinserção social. E existe as unidades de acolhimento, as UAS, que existem muito poucas ainda em São Paulo, que são unidades de acolhimento para essas pessoas, novamente, que são vulneráveis, mas que, diferente das serviços de residência terapêutica, nas UAS são pessoas que, em sua grande maioria, estão envolvidas ali com álcool e outras drogas. Então fica meio que reservado para as pessoas que estão passando pelo CAPS-AD. Por fim, estamos terminando. Surgem aí os principais desafios, então. Entre eles, a falta de investimento, então, na atenção básica. Eu vou beber uma água, gente. Vocês estão muito quietos hoje. Da outra vez vocês estavam falando mais. Eu tô anotando aqui as coisas. Tá, vamos lá. Foi perfeita a reforma? Não foi. Porque, como eu disse, ficou aí uns espaços em branco, né, do que fazer. Ficou um espaço vazio, né, do que fazer com essas pessoas, ou de como seria essa passagem da saída do hospital para a rede de atenção psicossocial. Então, o que falta são investimentos na atenção básica, porque ainda hoje, né, a gente sempre vai repetir isso, falta investimento na atenção básica, porque a atenção básica é o principal dentro do SUS, é o principal dentro de uma sociedade, porque a atenção básica é o que tem contato direto com a pessoa vai na atenção básica para retirar remédio, para passar em consulta, para fazer a inalação, para fazer medição de glicemia se for necessário, pedir o equipamento de auricular para quem está perdendo a audição. A atenção básica é tudo. E dentro da saúde mental, ela é super importante, por quê? Porque são casos que estão leves, né? Então que não precisam de uma hospitalização, não precisam de um cuidado maior. E se não fosse a atenção básica, quem estaria ajudando essas pessoas que estão neste momento em um caso leve? Ninguém. E aí, a qualquer momento, elas poderiam deixar de ser um caso leve e se tornar um caso grave. Além disso, o que atrapalha também é a criminalização das drogas, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala só de depressão, bipolaridade, psicose e por aí vai. A gente fala também de álcool e drogas. E o que atrapalha na criminalização é porque a saúde ela não tem autonomia, vamos dizer assim. Porque ela nunca pode fazer nada sozinha. Ela tem que sempre estar articulando junto com o judiciário, junto com
a segurança pública, junto com a assistência, junto com a educação, se for um caso de uma família, junto com o conselho tutelar, se envolver crianças e por aí vai. Então vai se tornando um trabalho muito maior. E que caso não fosse, né, criminalizado as drogas, facilitaria um pouquinho, né? Não teria tanto esse estigma aí também de que é uma pessoa que precisa ser punida, né? Eu acho que já passamos essa época de punição aí. A Dani até poderia falar um pouquinho mais disso, eu não sei como é que tá, eu acho que a internet dela não tá muito boa. Mas dessa interlocução aí entre as redes. Além disso, fala, Dani. Formula de novo, que eu não entendi. Eu estava falando aqui, né, que a criminalização das drogas dificulta um pouquinho o trabalho do equipamento de saúde mental, porque é necessário ficar sempre conversando com o judiciário, com a segurança pública, ficar alinhando as ideias, com a assistência social, com a educação, com o conselho tutelar e por aí vai. E que se talvez não fosse, né, criminalizada, seria um pouquinho mais fácil fazer essa comunicação, essa interlocução, porque pelo menos a experiência que eu tenho aí de alguns casos de álcool e drogas, o judiciário é muito punitivo, assim, tipo, não pode, e vamos tirar as crianças, o conselho tutelar também, muitas vezes com uma intervenção super errada, assim, tipo, não, vamos tirar as crianças, vamos afastar, vamos colocar com outra pessoa, em outra família, e enfim, né, tudo isso causado aí pela criminalização das drogas. Ah, com certeza, limita muito, né, o trabalho, na verdade. Às vezes a sensação que eu tenho é de que a gente está trabalhando como se fosse em caixinha, sabe? Cada um fazendo o que dá para fazer e na sua própria caixinha, assim. A conversa às vezes fica um pouco limitada, né, por conta dessa visão. E recentemente a gente teve uma alteração na lei também que não deixa muito claro, isso tá dentro do assunto, né? Mas a gente tem essa alteração na lei que não deixa muito claro a quantidade, por exemplo, do que seria para um traficante para um usuário. Então a gente tem muito, por exemplo, o usuário que está sendo condenado por tráfico, mas na verdade era só um usuário, né? Porque é isso, a lei não deixa muito claro qual a quantidade de, por exemplo, se o policial encontrar, né, uma pessoa com uma quantidade de droga, qual é essa quantidade que discriminaria um usuário de um traficante. Então isso também limita um pouco o nosso trabalho, porque é isso, a gente tem muita gente que é só um usuário e está preso, né, e condenada por tráfico. Então, essa conversa fica bem difícil mesmo. E o judiciário sempre nessa questão mais punitiva, né, acaba que interfere muito no nosso trabalho. Exato. E aí, outra coisa, né, que é uma dificuldade ainda, é o preparo dos profissionais. E nisso a gente aborda as faculdades, né? O quanto que as faculdades estão preparando os profissionais com essa ideia de uh, anti-psiquiatria moral, assim, eu sou o detentor de saber, eu sei as coisas, ou que o paciente não pode dar opinião, que o paciente não pode escolher sobre o seu tratamento, né? Porque graças à lei da reforma psiquiátrica aí, o plano terapêutico é feito junto com o paciente, né? Não é o médico ou a equipe de saúde que decide, o paciente que escolhe o que ele quer, né? Os médicos oferecem, os médicos não, né? Porque nunca é o médico que conversa, é sempre o pessoal da base ali que conversa com o paciente e oferece, olha, ó, a gente pode te oferecer isso e isso daqui, qual que você quer? E aí o paciente vai falar, não, olha, eu prefiro esse daqui porque, sei lá, eu gosto de atividades mais manuais. Ou, não, eu gosto da outra porque eu não sou muito sociável, então eu gosto de trabalhar mais quietinho, eu gosto de, em vez de fazer trabalho em grupo, eu prefiro fazer no individual, eu prefiro fazer uma consulta individual, em vez de participar de grupos terapêuticos, eu prefiro a consulta individual, né? Então, o quanto que as faculdades estão preparando
os futuros profissionais para essa rede de saúde pública, essa rede de saúde mental, que respeita a pessoa que está sendo atendida, que respeita a singularidade da pessoa. Que nem a gente falou no outro encontro, né? A pessoa está ali com delírio, mas a quem serve esse delírio? Para mim não serve, mas com certeza serve para aquela pessoa, né? Tem ali um valor para aquela pessoa. Então respeitar isso, saber ouvir. Além disso, os profissionais precisariam sempre estar, né? Os profissionais que já estão formados, né? Mais antigos, precisariam sempre estar em uma atualização. Porém, né? Como algumas unidades aí de saúde, né, não estão próximas de faculdades ou de serviços educacionais, até mesmo do próprio ministério, o quanto que esses profissionais não estão recebendo essas atualizações e que seria super necessário, né, essa formação constante, né, uma formação permanente, ou pelo menos de discussão permanente também, né, porque afinal de contas, uma vez eu ouvi uma palestrante falar, o movimento de luta antimanicomial leva, né, no nome, movimento não por acaso. Ele não pode parar, né? Ele nunca vai parar. Ele não aconteceu e parou. Ele continua se movimentando. Ainda hoje a gente precisa se movimentar e a gente precisa repensar as nossas práticas para que a gente não fique nesse lugar de conforto de tipo, agora eu já sei de tudo, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso agir do jeito que eu quiser. Além disso, né, essa formação aí do RH, né, esse pensamento de tutela da loucura, então o paciente precisa fazer o que eu acho que ele tem que fazer, porque eu tenho preparo para isso, eu sei o que é o melhor para ele. Além disso, surgiu também algumas maneiras de ressocialização dessas pessoas. Eu falei da economia solidária, mas também tem muitos trabalhos culturais com essas pessoas. Eu ia passar um vídeo aqui pra vocês, né? Tava programado isso. Até mostrei testei, na verdade, com a Patrícia e com a Gabi. Porém, o vídeo, o som dele fica cortado. Então, se vocês quiserem depois, eu vou tentar postar lá no Instagram. É um vídeo de um bloco de samba, de carnaval, né? De um CAPS, aqui da região norte de São Paulo. E eles fazem isso assim, todo carnaval eles vão pra rua, seja com os pacientes tocam, tá? Os pacientes são quem toca o instrumento, junto com alguns técnicos do trabalho, e eles vão pra rua e o pessoal vai seguindo eles. E aí vai formando isso assim de um movimento sociocultural ali, né? Um movimento onde a população tem acesso a eles, brinca com eles, participa com eles, né? No vídeo tem diversas pessoas que nunca viram eles, mas que estavam dançando juntos ali, o pessoal da população em geral estava dançando juntos, e tocando e cantando, né? Era uma música até super interessante porque falava isso da ressocialização, da integração, e ficava meio que é uma música muito crítica assim, que ficava falando investimento para quê, planejamento para quê, né? Porque é isso que as pessoas pensam. Por que que tem que ter algum planejamento, né? Principalmente os dois últimos governos federais, o Temer e o Bolsonaro, eles pensam isso, né? Para que eu vou planejar? Para que eu vou investir nisso? Se isso, quem se importa com a saúde mental, né? Saúde mental para eles, sei lá, é depressão e ansiedade. Mas a gente sabe que não, a gente sabe que tem todo um contexto social, histórico e social junto com isso. E aí, gente, eu gostaria de mostrar pra vocês. Isso, Dani. A Dani também. Tem a Brocolândia lá. Foram barrados pela GCM, não foi, Dani? A GCM saiu jogando bomba em todo mundo. Eu não lembro. Eu lembro que você me contou a história. Não lembro se foi a GCM ou se foi a Foi a PM. militar. Foi a PM. Na verdade, foi a polícia militar que barrou em diário oficial. Desculpa, gente, o barulho aqui, mas é que tá ruim hoje. Mas foi a PM que barrou, e aí a gente foi na clandestinidade mesmo. Fizemos o bloco com o apoio de alguns vereadores, né? O Suplicy, a Soninha,
ajudaram a gente a entrar, né, e fazer um pouco, mas foi bem difícil, assim, a PM ficou super em cima. É isso, né? Tentar barrar algo que é para diversão deles, né, também, né? E eu acho que uma humanização deles também, né? Porque, querendo ou não, isso humaniza eles aos olhos das outras pessoas. Ah, exato, Lu. E até o Dória tinha uma questão, né, de internação compulsória ali na Cracolândia também, que é algo que eu vou falar agora, porque o Temer, o vampirinho lá, assim que ele assumiu, se eu não me engano foi em 2017 mais ou menos, que houve o impeachment e ele assumiu. No final de 2017, foi em 2016. Então, no final de 2017, e exatamente no final, né, quando a gente, que nem eu falei, né, quando começou a ser discutida a lei Paulo Delgado, ela demorou 12 anos para finalmente ser aceita e virar lei. Porém, incrivelmente, olha gente, que mágico. O Temer fez uma portaria no final de dezembro. Ele entrou com um pedido de portaria ali o ministério dele, na verdade, o Ministério da Saúde, principalmente a saúde mental, representado pelo Quirino, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria. Olha que incrível. A Associação Brasileira de Psiquiatria é bem conservadora, viu, gente? Bem direitista, bem ultradireita. Mas, enfim, ele entrou lá pro dia 7 de dezembro, mais ou menos. Ele entrou com um pedido de portaria que mudava um pouquinho ali a questão da rede de atenção psicossocial, da RAPS. Dentro dessa portaria, ele, ao invés de fechar os hospitais psiquiátricos ou os leitos de hospitais psiquiátricos, ele começou a fazer, né, a manutenção de leitos em hospital psiquiátrico. Ou seja, ao invés de fechar, você mantém ele e vai colocando novos pacientes. E aumentou o valor que o hospital psiquiátrico receberia pelo leito que a pessoa pública, né, estava ali exercendo. Então, antes o hospital recebia cerca de 49, 50 reais, e aí pulou para 80 reais. Então, além de não fechar, o hospital ainda estava recebendo mais por cada paciente que estava entrando ali. E por que eu frisei, né, de que quem estava ali na frente era o Querino e que ele faz parte da Associação Brasileira de Psiquiatria? Porque quem é diretor de um hospital psiquiátrico? É o enfermeiro? É o psicólogo? É o TO? Não, é o psiquiatra. Então dá para entender que eles estavam tendo um ganho ali também, né? Os psiquiatras estavam. Eu evito ficar falando, né, os psiquiatras, porque eu sei que existem psiquiatras bons aí, mas tem uns que são bem conservadores, né, da família brasileira e por aí vai. Além disso, né, ele aumentou. Na verdade, ele aumentou não, né? A ideia da RAPS de não haver hospitais psiquiátricos e de fechar eles é de que quando uma pessoa precisa de uma internação, ela vá para um hospital geral, que seria um hospital comum, dentro de uma enfermaria psiquiátrica. Porque evitaria que ele fosse isolado da sociedade, porque, como eu disse, o hospital psiquiátrico não fica, né, a maioria não fica dentro da cidade, fica no interior ou próximo à cidade. E aí a ideia de manter a pessoa que precisa de uma internação dentro de um hospital geral é de não afastá-la, né, deixá-la próxima ao convívio social. E aí esses hospitais, né, recebem ali um valor. Hospital Geral Público, né, todo serviço público ele recebe pelos atendimentos, pela quantidade de atendimentos que é feita, e os hospitais recebem pela quantidade de leitos que estão sendo utilizados. E o hospital recebia então pela quantidade de leitos que estavam sendo, o Hospital Geral recebia pela quantidade de leitos que estavam sendo usados naquele momento. E aí essa portaria do Temer falou, não, vocês só vão receber
o repasse financeiro se 80% dos leitos da enfermaria psiquiátrica estiverem sendo ocupados. Menos do que isso vocês não recebem. Ou seja, o hospital falava, vamos internar, porque senão a gente não recebe, vai ser um dinheiro a menos que a gente vai estar recebendo. Não vale a pena, de 10 leitos, não vale a pena eu usar só 6, sendo que a partir do 8 que eu vou receber. E aí deu a ideia novamente de vamos internar, porque internar é melhor. E por último, né, e que isso levanta muita coisa, são as comunidades terapêuticas, porque essa portaria também, eu não sei se eu falei, mas o papel foi entregue em 7 de dezembro, ela foi aprovada em 21 de dezembro. Ou seja, na semana do Natal, o pessoal estava trabalhando para aprovar essa portaria. Uma lei que seria super progressista, que seria super legal, demorou 12 anos. Essa portaria demorou menos de 20 dias. Em um momento onde a maioria ali do Congresso não estava ali para votar, né? Porque já estavam de férias, eles entram em férias, sei lá, na primeira semana de dezembro. E então a gente fala que foi ali, no apagar das luzes, quando não tinha mais ninguém, né? Quando estava todo mundo dormindo, eles foram lá, votaram, aprovaram e falaram, ó, aprovamos, está aqui. Mas enfim, ele também aprovava a ampliação das comunidades terapêuticas, principalmente as privadas e de cunho religioso, recebendo investimento público. E isso foi ainda mais afirmado por uma portaria da PNAD, né, a Política Nacional de Álcool e Outras Drogas, em fevereiro, março do ano passado, né, já governo do Jair Bolsonaro, de que a redução de danos não era o adequado, que o adequado é que a pessoa fique sem usar droga de jeito nenhum, e favorecendo as comunidades terapêuticas, que 1 em cada 4 comunidades terapêuticas no Brasil são de cunho religioso e que recebem recurso federal. Né? A maioria de cunho religioso, mais de 1 em cada 4 recebe recurso federal. E aí recebe por quanto tempo a pessoa fica lá utilizando aquele leito. E obviamente elas vão querer manter as pessoas por mais tempo possível, o maior tempo possível, para que eles continuem recebendo ali do governo esse valor. E aí, por fim, gente, por fim, né, eu queria levantar aqui, eu vou até mandar um link aqui, de um relatório de inspeção nacional das comunidades terapêuticas, feita pelo CFP, pelo um órgão do governo anti-tortura, pela Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, Ministério Público, enfim, onde foi feita essa vistoria nas comunidades terapêuticas e foi descoberto diversas irregularidades, tortura, né? Então, cárcere privado, porque a pessoa, por mais que entrasse lá de forma voluntária, ela ficava depois de forma involuntária, porque quando você faz uma internação voluntária, né, existe 3 tipos de internação: a voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária é quando a pessoa decide se internar, a involuntária é quando algum parente ou procurador da pessoa acha que, né, ela não tem condição e aí o parente vai e interna ela, e a compulsória seria de forma judicial. Essa das comunidades terapêuticas, né, algumas comunidades, a pessoa entrava lá porque queria, porém, quando chegava lá, era retirada dela os documentos e o dinheiro dela. E aí, quando ela falava, olha, eu quero ir embora, ela não poderia ir embora assim que ela quisesse. Teoricamente, na RAPS, se a pessoa quiser ir embora, ela assina um documento lá e fala que está querendo ir embora. Ou então o médico responsável por ela assina um documento e fala que ela está sendo, que ela não precisa mais daquele tratamento. Porém, nessas comunidades terapêuticas, ela não tinha mais opção de escolha de querer ir embora. Ela só poderia ir embora se os obreiros, se o pessoal ali da comunidade religiosa ou quem estava ali gerenciando aquele equipamento decidisse que era a hora dela ir embora, que ela estava pronta para ir embora.
Ou então fazia uma chantagem, falava, olha, tudo bem, você quer ir embora, mas eu vou cobrar, você está quebrando o nosso contrato, vou cobrar 2 ou 3 mensalidades da sua família. E aí a família não tem como pagar. Ou então ela não tem como pagar. Ou então ela fala, não, então deixa quieto que eu não quero que a minha dar trabalho para minha família, né? Já que essas pessoas sempre estão ali repletas de culpa. Algumas têm essa questão do trabalho, novamente, né? A frase do trabalho liberta. Então algumas trabalham ali limpando o local, fazendo a comida, cuidando da horta. É, numa última aí, acho que em julho, saiu uma nova norma técnica aí, não sei como é que foi o nome, falando de internações em comunidades terapêuticas para crianças e adolescentes. E dentro desse documento estava dizendo que essas crianças e adolescentes poderiam fazer o trabalho de limpeza e de organização de eventos dentro dessa comunidade terapêutica. Ou seja, é uma mão de obra barata, porque você não precisa pagar a pessoa, porque afinal ela está trabalhando para se manter ali. É, E enfim, né, entre diversos outros tipos de tortura, é, a família não conseguir ter acesso, ela não conseguir ter acesso à família, ela não conseguir falar com a família o que ela realmente quer, porque existe alguém do lado do telefone escutando, vendo o que ela está falando, sofrendo violência física, sofrendo violência psicológica, é, equipamentos de eletroconvulsoterapia ou tacos de beisebol dentro né, escrito ali diálogo, escrito ali recuperação, dentro da comunidade terapêutica, uh, equipamentos aliás, punições, né, de momentos do lazer, porque alguma pessoa ali não respeitou a disciplina, não fez o que deveria fazer, então perde a diversão, né, deles, que seria só futebol ou VTV. Só tem essas duas opções. Se tiver ali uma piscina ou um riacho perto, também pode perder. E aí a punição é ou ficar sem, ou trabalhar mais, né? Trabalhar durante mais horas. Então, em vez de trabalhar 2 horas e meia, trabalha 4 horas. Além disso, né? O filme da tarde, né? O Cine Pipoca. O Cine Pipoca seria, na verdade, DVDs de pregação ou de oração, né, ou filmes bíblicos. O momento de leitura seria de livros bíblicos ou de, né, tudo de cunho religioso. Pessoas com outras religiões, né, sofriam ali sanções até que ela se convertesse. Essa que eu falei do riacho próximo era usado para batizar as pessoas. Enfim, diversas outras coisas. Tem esse relatório, então, que foi feito em 2018, ele é recente, gente. Tá, eu mandei o link dele aí também. Deixa eu ver se eu já mandei. Não, eu vou mandar agora. Não, já mandei sim. Mandei o link dele. Tá no site do CFP. É super interessante ver, porque ele faz essa pesquisa, né, essa vistoria. Ele fala de tudo que eles encontraram, né? E traz relatos também tanto dos profissionais quanto das pessoas que estão lá internadas. E enfim, é isso, gente. Como eu disse, o movimento de luta antimanicomial é algo que não pode parar. É algo que deve ser sempre relembrado. E o maior medo, né, das pessoas, dos familiares, dos profissionais e dos pacientes, dos que estão se tratando, é de que essas novas portarias, notas técnicas, né, geradas por esses 2 últimos governos, o governo aí federal, que ainda tem mais 2 anos pela frente, é de que sofra retrocessos, né? Então, em vez de fechar hospitais psiquiátricos, vamos mantê-los, abrir novos leitos em hospitais gerais, né? Só vai receber se tiver gente internada, só vai pessoal de comunidades terapêuticas que ficam longe da cidade, ficam lá internados recebendo. Então, gente, é algo que ainda deve ser falado, é algo que ainda deve ser lutado.
movimento de luta. Então é algo que a gente tem que se movimentar, se lutar, se perguntar, se indagar. Será que o que estou fazendo é certo? Será que o que eu estou fazendo, estou respeitando a vontade daquela pessoa? Ou se eu estou indo pelo meu comportamento moral, né? Se eu estou indo pela minha moral. Sair dessa ideia da psiquiatria moral, do Pinel, de que aquelas pessoas não têm escolha própria, né? É, como eu disse aí, o Dória estava querendo fazer uma internação compulsória, o Ministério Público barrou ele, mas a Dani já trouxe diversas vezes para mim, outros profissionais já trouxeram diversas vezes para mim, que as comunidades terapêuticas religiosas continuam indo lá na região da Luz, na Cracolândia, com ônibus e falando: olha, gente, se vocês quiserem se tratar, venham com a gente. E essas pessoas dificilmente voltam porque ficam lá para que essa comunidade fique recebendo aí a verba pública, né, esse apoio do governo aí, porque esse governo cada vez mais está apoiando novas comunidades terapêuticas, né? Cada vez mais comunidades terapêuticas. Não importa como que elas são feitas para eles, né? Não tem um critério, só vai sendo feita e vai recebendo, e vai recebendo, e vai recebendo. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho mais vocês. Muito legal, Lucas. Muita coisa que eu não sabia do histórico. Muito obrigada. Sou muito grata pelo seu tempo, pela sua pesquisa, por compartilhar isso com a gente. Esse link que eu coloquei aí é do filme que o professor Ricardo Santoro indica, se for pare. E é isso. Então, é bem isso mesmo que o Lucas estava falando. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas enquanto eu estudava, tive a impressão de que a luta em si, ela tem uma falha também de pouco escutar os pacientes e os usuários, assim, ela é muito baseada nos trabalhadores e nos familiares, né, e até nos interesses de ambos. Pouco ela escuta é, o próprio paciente, o que ele acha melhor, né, assim, vejo muito pouco, né, essa é talvez uma das maiores falhas da luta, porque ela acaba tendo um viés, né, para esse lado, né, dos trabalhadores, enfim. Então, é algo para a gente ficar atento, porque nós também acabamos pouco escutando esses pacientes, pouco escutando, né? Agora, talvez com o PTS, né, com esse planejamento que o Lucas até citou, a gente escuta um pouco mais, mas mesmo assim eu acho que todo o movimento a gente falhou nisso. Então, é algo para a gente ficar atento, né, com essas coisas. E sim, né, só reforçando que as comunidades terapêuticas são os novos manicômios, né? Funcionam de maneira extremamente semelhante. E aí, isso em 2020, viu? A gente achou que tinha deixado para trás, mas elas funcionam de maneira muito semelhante. Tá aí hoje, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso, precisa ficar muito atento como elas funcionam, precisamos denunciar, precisamos ficar em cima mesmo, porque é algo bem semelhante mesmo, é um retrocesso muito grande. E por que a gente tá abordando esse tema, né? Porque a gente tá vendo que cada vez mais está acontecendo isso. E até para fazer isso mesmo, né? Como eu disse, é um movimento, a gente tem que ficar se perguntando: será que a gente está no caminho certo? Será que a gente se perdeu pelo caminho, né? Até é legal, a gente ia fazer um evento, na verdade, em maio, por conta do dia da luta antimanicomial, que é 18 de maio. Porém, né, teve todo o problema do corona, a gente fez até uma palestrinha sobre saúde mental. Porém, algo legal de se ver é que todos os 8 de maio, ou pelo menos ali, né, um dia antes ou um dia depois, dependendo do dia da semana que cai, há uma manifestação pública pelos trabalhadores, pelos pacientes, enfim, né, pela saúde mental.
normalmente é feita ali na Paulista, né? Então, em 2017, 2018, se não me engano, foi na Paulista. Em 2019 foi na Assembleia Legislativa, ali do lado do Ibirapuera, e que leva, assim, todo mundo, né? Leva os pacientes, tem intervenção cultural, então faz cartazes, faz camiseta, faz, enfim, faz ali alguma cena teatral, enfim, se manifesta de alguma maneira, né? Eu acho que o importante é isso, a gente se manifestar e não deixar que essa conversa pare, que essa conversa ceda. Porque às vezes até por conta da rotina, o trabalhador vai colocando ali numa caixinha e vai fazendo o que quiser ali com o paciente, porque o paciente bom é aquele que não atrapalha, né? Que fica quieto, que toma um remédio e que vai embora. Porém, a ideia é que a gente tem que se perguntar, será que é isso mesmo? O que está faltando? O que a gente pode mudar? O que a gente precisa mudar? Né? Eu acho que algo bom, pelo menos da maioria dos profissionais de saúde mental que eu conheço, é que eles são bem críticos a si mesmo, né? E na sua prática. Eles estão sempre tentando encontrar ali o que pode ser melhorado, o que pode mudar. E aí a ideia é que a gente possa passar para vocês também da FMU e de quem mais for assistir esse vídeo depois, porque está sendo gravado, tá, gente? E de o que é isso, né? Por que a gente ainda tem que falar sobre isso? Algo que aconteceu há, sei lá, 20 anos atrás. Por que a gente ainda precisa falar sobre isso? Primeiro, porque não tem investimento necessário, porque não é valorizado necessariamente, o quanto é necessário, e porque ainda hoje entramos muitas vezes numa lógica manicomial, né? Então, a pessoa não consegue comer sozinha. Você precisa colocar a comida no prato da pessoa, né? Será que ela não consegue, sabe? Você monta o prato da pessoa, você não sabe, você não pergunta nem o que ela quer comer. Será que ela não tem nem a capacidade de falar, olha, hoje eu não quero feijão? Sabe? Será que hoje eu quero macarrão? Será que a gente não pode sair um pouquinho do nosso lugar e ouvir? Será que a gente tem que ser sempre esse lugar de eu sei o que é melhor para ela, né? Ela não tá ali. Eu acho que é isso, assim, a gente tem essa visão crítica de que não somos detentores de todo o saber, que não temos toda a moral e que a gente precisa se perguntar por onde a gente está indo, qual o caminho que a gente está seguindo. Né? A maioria aqui vai ser profissional daqui a pouco, estamos nos formando, e aí, o que vai ser? Exato, eu passei uma semana lá, o Lucas falou aqui, isso me lembrou onde eu trabalhava. Eu passei uma semana lá, Lucas, com você, e isso me incomodou bastante, assim, porque a clínica onde estávamos, ela tinha toda uma fala que era muito humanizada, que a família ali estava presente de uma certa maneira, nem todas, né? Alguma outra ali tinha algum problema, mas algo que me incomodava muito é que quando eu abria o armário ali da sala onde eu estava e pegava o jogo americano, né? Aquele jogo de quase uma toalhinha que a gente coloca em cima da mesa para colocar o prato, todos os pacientes ali sentavam na mesa e colocavam a mão em cima da mesa e ficavam olhando para mim, para eu colocar e colocar o prato deles e eles ficavam esperando a comida. Então assim, poxa, é humanizado, mas ali eles foram treinados, sabe? Eram pacientes autistas que, tudo bem, a maioria das vezes você precisa ter algo muito ligado a comportamental, porém aquilo me incomodava bastante porque tudo o que eles faziam, toda a rotina diária deles era focada em estímulos. Então, se eu pegava o jogo americano, eles sentavam. Se eu colocava a comida no prato deles, eles poderiam comer. Enquanto eu não colocasse, enquanto eu não falasse, porque era de falar, você tinha que falar, pode comer. Eles não comeriam. E isso me incomodava bastante, assim, porque quem sou eu para falar quando que eles têm que comer ou não? Ou o jeito que eles têm que comer ou não? Não, era basicamente assim que funcionava mesmo. Eram raras exceções que saía um pouco dessa questão, dessa lógica, né, de o saber, né, detentor de saber. A clínica que eu trabalhei
ela tinha um pouco dessa lógica que ela era a detentora do saber. Eu sei o que é melhor para o paciente, sem mesmo pesquisar, procurar saber, até mesmo com o próprio paciente, porque alguns falavam, né? Conseguiam responder por si, e ver com a família também, com todo com esse nível. Aí essa fala que você tinha falado antes me lembrou bastante essa situação. Exato. Mais alguém quer dar alguma troca aí, gente? Bom, aparentemente não. Vocês ainda estão aqui, pelo menos? Então, gente, é isso. Vamos finalizar. Agradeço a vocês aí por terem me escutado hoje. Era para ser uma roda de conversa, mas acaba que a gente acaba... essa coisa online, assim, atrapalha muito. Quem sabe nas próximas a gente pode também disponibilizar algum material antes para conseguir dar essa discussão, né? Mas, enfim, estamos terminando o ano. Parabéns para quem está no 10º semestre se formando. Ano que vem, como eu disse, para alguns que chegaram depois, o pessoal que está na organização do LESC está se formando agora no final do ano. Ano que vem a gente vai fazer na verdade a gente vai fazer ainda esse ano um chamamento público para quem se interessar em organizar ou pelo menos ajudar na organização. Já convidamos outros professores para ajudarem na organização. Então, entre eles vai estar a Camila, que já está, Ricardo Santoro e Luciano Jabur, e quem sabe mais algum se interesse, né? E aí é isso, gente. Imaginamos que continuaremos pelo menos ali no apoio de quem for ficar na frente. E aí a partir disso eu peço a vocês que continuem aí pela saúde coletiva, continuem se perguntando, se indagando, continuem com pensamento crítico. Não só se você não for seguir para a área pública, tudo bem, você pode ser crítico dentro do consultório também. E sempre ficar se perguntando se o que é aquilo, se é seu, se é do paciente, né? O que você pode fazer para ajudar naquele momento. E se você está realmente escutando o que o paciente está dizendo. É isso, gente. É isso aí, amigo. Um atendimento, a gente precisa ofertar um atendimento humanizado, né? Onde quer que formos atuar, a gente precisa ter esse olhar mais crítico, né? E a gente estuda e está estudando na Liga para isso, para que a gente possa ofertar o melhor para o paciente a partir daquilo que ele acha que é o melhor, né? Não só da nossa visão. É importante isso. É isso. Mais alguém quer se despedir? Oi, Lucas. Oi, Felipe. Oi, te fazer um comentário. Eu vi que o Emerson ali abriu o microfone, eu vou falar antes rapidamente. Que eu não participei do primeiro encontro, mas aí a Fernanda ela falou ela recomendou, a gente tá conversando sobre isso lá na clínica. Eu gostei bastante desse traçado histórico que você fez, falando sobre essa questão da Itália lá, que inspirou as reformas aqui no Brasil, e do quanto que essa lei do Paulo Delgado demorou bastante, né, para ser implementado. Lá dos anos 80 e só foi ser aplicado, começar a ser aplicada de fato nos anos 2000, e até hoje não foi aplicada na sua inteireza. E eu me interesso bastante por essas discussões. Inclusive, eu e a Fernanda, que tá aqui, a gente fez como um trabalho final de um estágio, a gente fez um podcast discutindo essas questões, essas fronteiras em relação ao normal e ao patológico, que são muito tênues, né? Muito difícil essa diferenciação. E a gente cita bastante essas questões da reforma psiquiátrica, etc. Para quem se interessar, se chama Loucura Fora da Caixa, tá no YouTube, no Spotify. E é muito válido e complementou bastante. Então esse encontro aqui complementou bastante
esse trabalho que a gente fez e foi muito interessante, foi muito legal a existência dessa liga. E parabéns aí, quem continuar, que continua com esse mesmo trabalho que foi bem legal. Valeu aí, Lucas e todo mundo. Valeu, Fê. Oi, gente, boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu peguei uma parte bastante importante, que, né, o Lucas estava já falando das questões aqui no Brasil, né, principalmente mais pros anos 70, 80, né, para cá. E eu achei bastante importante essa questão, né, porque o que acontece, eu estava até vendo um gráfico aqui, né, do processo da implantação, né, dos CAPs, né, pelo Brasil, e um deles até mostrava que de 98 para cá, né, foi só crescendo isso. Só que acontece, né, nos últimos anos está havendo essa questão do retrocesso, né, querendo voltar, né, aquela internação compulsória, né, enfim, já voltou novamente esse pensamento, né. Então, por isso, eu acho bastante relevante essa discussão aqui, né, e também em outros locais, né, sempre trazer esse debate, porque essas questões estão muito fortes atualmente, né, sempre essa questão da internação compulsória, né, ela sempre está vindo muito à tona, né, principalmente a questão que aconteceu nesse último governo anterior aí, né, quem ficou no lugar da Dilma, né, enfim, o vampiro, né, como nós dissemos aqui, o Temer, mas eu acho que é bastante relevante, sim, a gente precisa, sim, discutir sempre essas questões, né, até para reforçar mesmo, que é importante a gente valorizar a questão da humanização, né, isso, né, um vampiro. É sempre bom, né, reforçar essa questão da humanização, né, levar em consideração o projeto terapêutico singular, né, que vai, né, seguir as necessidades desse paciente, levando em consideração, né, o perfil dele, o que seria importante para reinseri-lo na sociedade, né, enfim, acho que tudo isso é muito importante estar dentro dessa questão da humanização. Então, acho que a gente não pode esquecer dessas questões, né, que é o que o SUS preconiza, né, enfim, a integralidade do sujeito, enfim, é bastante importante. É isso, gente. Bom, obrigado por todos. Boa tarde. E até a próxima, quem sabe. Tchau, tchau.